dos homens ser o Filho do Homem. A segunda questão é: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aleluia. Louvado seja Deus. E vós? Quem dizeis que eu sou? Continuando. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Escreva isso. Te darei as chaves do reino dos céus. Escreva isso. Te darei as chaves do reino dos céus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aleluia. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito. Você pode escrever também isto: e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia. Deus nos ajude nesta noite. Aleluia. A Bíblia nos fala no capítulo de número 16, no livro de Mateus, a partir do seu versículo de número 13 a versículo de número 20, sobre a confissão de Pedro. Pedro traz uma confissão, traz uma declaração, traz uma palavra diferente a dos outros irmãos que ele tinha. Preciso eu simplificar aqui. Não vos contarei a história bíblica, porque isso nos levará tempo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Mas antes de ensinar os seus discípulos, no capítulo de números 15, a Bíblia nos fala da tradição dos anciãos. E no versículo de número 21 nos fala sobre a mulher cananeia. Quem é a mulher cananeia? A mulher cananeia é aquela mulher que aproximou a Jesus porque queria a cura da sua filha, queria o milagre para sua filha, porque a sua filha estava enferma, a sua filha estava miseravelmente endemoniada, de modo que ela aproximou-se a Jesus, clamou pela misericórdia de Jesus. Nós encontramos aqui nesses versículos que os discípulos de Jesus se levantam contra essa mulher. Os discípulos de Jesus começam a indagar a Jesus:
começam a dizer para Jesus despedi-la, porque ela é uma cananeia, porque ela não faz parte da família judaica. E Jesus diz para os seus discípulos: eu não vim senão para esses. O que isso significa? Jesus está dizendo que eu vim para estes mesmos, eu vim para estes necessitados, eu vim para estes que clamam, eu vim para esses que precisam de um milagre. Mas quais são os que precisam do milagre? Os que precisam de um milagre, irmã Ana Paula, são aqueles que têm a ousadia de clamar a Deus, são aqueles que têm a ousadia de buscar a Deus, são aqueles que têm a ousadia de se apresentar a Deus. Deus não faz milagre na vida de quem não o busca. Deus não faz milagre na vida de quem não clama a Ele. Deus não faz milagre na vida de quem não se preocupa com Ele. Aleluia! A Bíblia vem dizer que a mulher cananeia clamou, a mulher cananeia foi ousada, a mulher cananeia se apresentou, mesmo os discípulos de Jesus falando, ela permaneceu lá, ela permaneceu orando, ela permaneceu chorando, ela permaneceu clamando. Existem coisas na sua vida que tem a tendência de não dar certo, tem a tendência de se estragar tudo, tem a tendência de parar, tem a tendência de morrer. Mas se você insiste na presença de Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, Deus ele faz o milagre, Deus ele opera, porque ele compreende que a sua fé é maior. O que curou a mulher cananeia não foi somente a sua descendência, ou seja, a sua antecedência. O que curou a mulher cananeia foi a sua fé, a sua perseverança, a sua ousadia. Ela disse: ainda que me chamem de cachorra, vou buscar, ainda que me chamem de cadela, vou orar, ainda que eu não faça parte da família judaica, ainda que eu não faça parte da família real, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou adorar a esse Deus que esse povo tem, eu vou adorar a esse Deus que pertence a Israel, eu vou adorar a esse Deus de Abraão, eu vou adorar a esse Deus de Isaac, eu vou adorar a esse Deus da Bíblia, eu vou adorar a esse Jesus que todo mundo fala dele, eu vou adorar a esse Jesus que todo mundo vai até a ele, eu vou adorar a esse Jesus que cura os enfermos, eu vou adorar a esse Jesus que cura os paralíticos, eu vou adorar a esse Jesus que cura os cegos. Eu preciso também de um milagre, eu necessito também de um milagre. A mulher cananeia, quando compreendeu que estou diante de um homem que pode tudo no meio do nada, ela compreendeu: eu já sofri, eu já chorei, eu já fui decepcionada, eu já entrei no curandeiro, não deu, eu já fui para lá, não deu, já fui para colar, não deu, mas agora eu preciso experimentar essa graça desse homem que não me cobra nada, desse homem que não exige nada, desse homem que só precisa que eu vá até a ele, desse homem que só quer que eu seja ousado e me apresente a ele. Sabe, Jesus, ele não quer muito de ti, Jesus não quer sua riqueza, Jesus não quer seu dinheiro, Jesus não quer todas essas coisas que você pode ver, Jesus não quer nenhuma coisa material. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer um coração entregue, Jesus quer um coração de alguém que adora, Jesus quer um adorador. Em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 10, a Bíblia diz que ele está à procura, ou seja, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A esperança de um dia ver o sol raiar na sua vida, a esperança de ver as coisas andarem bem na sua vida, a esperança de ver a glória de Deus, a esperança de ver o poder de Deus, a esperança de ver a sua vida numa outra dimensão. Manja o que estava perdido na sua vida, a esperança de um dia ver as coisas andarem do jeito que você deseja. Você já olhou para a sua vida, já olhou para o seu redor, já olhou para o seu derredor e viu que nada coopera contigo, mas a minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são os que amam a Deus? São aqueles que têm a ousadia, têm a coragem de se apresentar diante de Deus em oração, de se apresentar diante de Deus em adoração, de se apresentar diante de Deus em clamor. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3: clama a mim e dar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes nem conheces. Há uma novidade de vida para aquele que clama a Deus. Há uma novidade do Espírito para aquele que clama a Deus. Há uma novidade na sua vida se tu clamas a Deus. Mas não, Deus disse que isso não devo fazer, mas Deus disse que isso não vai dar certo. Não, quem te disse que não vai dar certo? Deus está testando a sua fé. Deus quer provar a sua fé. Deus quer provar a sua fé. Até não é testar, é provar. Deus quer provar a sua fé. A mulher cananeia foi dita, aleluia, ela clamando, ela orando, ela buscando. Deus ficou no silêncio. Jesus ficou no silêncio. Ela clamando, ela orando, ela buscando. Jesus disse: sua cachorra. Jesus disse: eu não posso levar coisas dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: ainda que eu seja uma cachorrinha, ainda que a minha filha seja uma cachorrinha, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: uau, que fé essa mulher tem. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, volte para casa, a sua filha está curada. Volte para casa, porque o milagre aconteceu. Volte para casa, porque as coisas já aconteceram. Mas como aconteceram? Através da sua ousadia. Como é que aconteceram? Através do seu clamor. Como é que aconteceram? A sua perseverança. Como aconteceram? A sua fé. Escuta uma coisa, não existe fé que não vai te levar à oração. Escreva. Aleluia. Não existe fé que não vai te levar à oração. Quem tem fé ora, quem tem fé busca, quem tem fé intercede, quem tem fé adora. Sabe por quê? Porque tem fé. A fé nos leva a fazer essas coisas. Ninguém poderá me dizer que eu obedeço a Deus se ela não consegue orar. Ninguém pode me dizer que eu obedeço a Deus se ela não consegue adorar. Ninguém pode me dizer que eu obedeço a Deus se ela não consegue se submeter a Deus. Não importa o nível das coisas que você faz, mas Deus não está à procura do nível das coisas que você faz. Deus está à procura do nível da sua busca, do nível da sua oração, do nível da sua adoração. Como é que esta pessoa busca? Como é que esta pessoa ora? Como é que esta pessoa se apresenta a Deus? Como é que esta pessoa quer que as coisas aconteçam na vida dela? Esse é Deus. Aleluia. Depois de Deus, depois de Jesus, depois da Bíblia nos falar sobre a mulher cananeia, a Bíblia vem nos falar da segunda multiplicação de pães. Olhem milagres aqui. Olhem o que Jesus está fazendo aqui. Jesus primeiro Jesus está na tradição dos anciãos. Segundo, Jesus está a curar a mulher, ou seja, a filha da mulher cananeia. Terceiro, Jesus está multiplicando os pães e os peixes. São milagres acontecendo. Aleluia. Terceiro, Jesus está ensinando sobre o fermento dos fariseus, sobre o ensinamento dos fariseus, que faz com que o povo não creia em Deus, que faz com que o povo não creia em Jesus, que faz com que o povo não creia naquilo que Deus pode fazer através de Jesus na vida delas. Existem pessoas que são como fariseus dentro da igreja. Existem pessoas farisaicas até o tempo de hoje, aquelas que levam outras a não crer, aquelas que levam outras a não confiar, aquelas que levam outras a não adorar, aquelas que levam outras a não confiar em Deus. Mas deixa eu te falar, Deus vai quebrar, vai arrancar todo o fermento dos fariseus. Jesus já ensina sobre o fermento dos fariseus. Depois disto, diga depois disto. Aleluia. Depois disto vem uma grande confissão. Jesus vê, já fiz milagres, já operei, já fiz isto, já fiz aquilo, e agora?
Eu preciso olhar para os meus discípulos e saber o que eles acham de mim. Aleluia. A Bíblia vem dizer que Jesus olha para os seus discípulos e diz: o que é que os homens dizem de mim? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Vamos notar aqui no versículo de número 14 que depois dessa questão Jesus recebe muitas respostas. Alguns dizem: falam que tu és João Batista que ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Outros dizem que tu és Jeremias. Escuta, os discípulos de Jesus sabiam o que as pessoas que não conheciam Jesus falavam de Jesus. Aleluia. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te falar uma palavra. Uma coisa que eu tenho dito e falei hoje também no monte, quando eu estava a ensinar os servos. Escuta uma coisa: você não pode ser abençoado por uma unção que você não reconhece. Mas se eu não reconheço uma unção, mas essa unção que não me pode abençoar, o que pode? Não pode nada na minha vida. Não, negativo. A unção que você não reconhece não pode te abençoar, mas pode te amaldiçoar. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: abençoarei a todos que te abençoarem, amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem. O que ele está dizendo? Aquele que aceita aquele que eu enviei, aceitou a mim. Aquele que nega aquele que eu enviei, negou a mim. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus e lá no livro de Lucas: aquele que vos aceitar, a mim aceitou. Aquele que vos rejeitar, a mim rejeitou. Aquele que aceitar um desses meus pequenininhos, a mim aceitou. Aquele que rejeitar um daqueles meus pequenininhos, a mim rejeitou. O que é isso? Quando nós não reconhecemos, significa que nós rejeitamos. E se nós rejeitamos, não é a pessoa que nós rejeitamos, mas é a Deus que nós rejeitamos. É aquele que nós dissemos crer nele que nós rejeitamos. Como crer em Deus se você não crê nos homens de Deus? Como crer em Jesus se você não crê naquele que Jesus escolheu, separou e enviou para abençoar a sua vida? Porque Jesus não vai falar do céu e dizer: minha filha, vim para te abençoar, meu filho, vim para te abençoar. Não, negativo. Jesus vai enviar alguém que vai te falar. Aleluia. Quero vos dar um testemunho. Eu sou uma pessoa de testemunhos. Todos os dias que eu entro na presença de Deus, Deus me faz contemplar a sua glória. A cada dia que você me vê forte, saiba que é porque Deus falou com ele. A cada dia que você me vê em pé, saiba porque Deus se apresentou a ele. A cada dia que você me vê ministrando na sua vida, é porque Deus ministrou em mim. Aleluia. Eu estava desanimado, eu estava sem força, eu estava nas últimas. Oramos, terminamos a nossa oração, e quando nós íamos descendo, Deus enviou seu anjo em forma de homem. Nós caminhávamos, nós falamos com o anjo do Senhor, e ele falou para mim. Aleluia. Hoje nem vou poder dizer o que ele falou para mim, mas ele falou para mim palavras profundas, palavras fortes. Eu disse para minha filha que estava ao meu lado, eu disse: o profeta é profetizado. Aleluia. O profeta é profetizado, sabe? Quando Deus te ama, ele não vai te deixar só. Quando Deus te ama, ele não vai deixar a calúnia vir contra ti. Quando Deus te ama, ele não vai deixar as pessoas se levantarem contra ti. Quando Deus te ama, ele não vai te deixar morrer. Quando Deus te ama, ele vai falar mesmo que você esteja no fundo do poço. Mas, pastor, o que tu
queres me dizer? Eu quero dizer para ti, respeita a unção que está nos servos de Deus. Respeita a unção que está nos servos de Deus. Ainda não terminei, ainda estou a vir. Os discípulos de Jesus sabiam de tudo que as pessoas falavam de Jesus. Por isso que muitos deles não alcançaram o que Pedro alcançou. A Bíblia diz que ele se fez pecado para condenar o pecado. Tem aqueles que olhavam para Jesus e viam pecado nele. Tem aqueles que olhavam para Jesus e viam Belzebu, o príncipe deste século, o príncipe dos demônios. Tem aqueles que olhavam para Jesus, viam cada coisa que eles desejavam ver nele. Por isso a Bíblia diz aqui no versículo de número 14, que quando olhavam, que quando Jesus questionou seus discípulos, os seus discípulos disseram: alguns dizem que tu és um dos profetas, tu és João Batista, tu és Jeremias, tu és Elias, tu és qualquer coisa. Eles falam tudo isto. E Jesus vem perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Escuta uma coisa. Não viva segundo aquilo, aleluia, vou falar. Não viva segundo aquilo que as pessoas falam de quem vem para abençoar a sua vida. Não viva segundo o que as pessoas falam, porque as pessoas querem te impedir de ser abençoada por esta pessoa. As pessoas sempre têm um comentário negativo sobre quem vem para te abençoar. As pessoas sempre têm uma certeza negativa sobre quem vem para te abençoar. As pessoas sempre têm um comentário, sempre têm uma palavra negativa sobre quem vem para te abençoar. Mas louvado seja Deus na vida de todo aquele que não abre ouvido para ouvir o mundo, mas abre ouvido para ouvir a Deus. Você tem que abrir o seu ouvido para ouvir a Deus. Você tem que abrir o seu ouvido para ouvir os anjos. Você tem que abrir o seu ouvido para ouvir o Todo-Poderoso falando contigo. A Bíblia vem dizer, queridos, uma coisa muito profunda, uma coisa muito importante aqui. Eles falavam, alguns dizem que tu és isto, outros dizem que tu és aquilo, outros dizem que tu és aquilo. Mas ele disse: vós quem dizeis que eu sou? Ninguém tinha resposta. Mas havia um homem de nome Pedro. Pedro olhou para Jesus e ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia! Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus não aguentou com aquela revelação. Jesus olhou para Pedro. Sabe qual era o nome de Pedro? Simão. Sabe o que significa o nome Simão? Sinal. Jesus olhou para Pedro, disse: oh, sinal, filho de Jonas. Um dia vou falar sobre o significado de Jonas aqui. Simão, filho de Jonas, sinal, filho da resistência. O nome Jonas significa resistência, resistente. Simão, filho de Jonas. Simão, Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Aquilo que você falou agora não vem de ti. Traduzindo, está dizendo: sinal, filho da resistência. O que você falou agora não vem de ti. O que significa? Simão, o nome dele significa sinal. Mas o seu pai é resistência. Você é um sinal, filho da resistência. Você é da descendência dos resistentes, dos que resistiram a Deus, dos que Deus mandou e negaram. Mas você é aquele que veio para aceitar. Você é aquele que veio para obedecer. Você é aquele que veio para cumprir a palavra de Deus aqui na terra. Você é aquele que veio para trazer a palavra até no seio da sua família. A Bíblia vem dizer que quando Simão disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus olhou para ele e disse: não tu revelou a carne, mas o meu Pai que está lá no céu, Ele que te revelou. Por isso, a partir de
Deus, tu não serás mais chamado Sinal, mas tu serás chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa Pedro? Pedro significa pedra pequena, rocha pequena. A Bíblia diz que Jesus, Ele mesmo se apresenta como a pedra da esquina. Ele mesmo diz: eu sou a pedra da esquina. Agora, vamos fazer uma referência aqui. Vamos juntar isto. Ele é a pedra da esquina. Ele vem dizer: Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu não serás chamado mais Simão, tu serás chamado Pedro, que significa pedra pequena. Traduzido é pedra pequena. E ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele vai dizer: tu, Pedrinha, tu serás filho da pedra. Tu não és mais filho de Jonas, tu passas a ser meu filho. Tu passas a ser meu. Tu passas a ser propriedade minha. É isso que Jesus está falando para alguém aqui. Jesus está dizendo: eu quero que tu sejas propriedade minha. Mas para ser propriedade dele, para ser propriedade de Deus, para ser propriedade de Jesus, é necessário que tu feches o ouvido para o mundo e abras o ouvido para ele. É necessário que tu saibas quem são os anjos de Deus enviados na sua vida, quem são os homens de Deus enviados na sua vida. Há de ouvir a palavra pregada pelos homens de Deus, ou vai ouvir a palavra que você prefere pregar para si mesmo. Aleluia. Hebreus capítulo de número 13, abra ali para mim. Hebreus capítulo de número 13, escuta isso aqui, o que a Bíblia diz. Oh, aleluia. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 3, a Bíblia diz: lembrai-vos dos... Não. Versículo de número... Escuta. Oh, aleluia. Hebreus 13. Oh, diga glória a Deus. Eu quero falar convosco através da palavra de Deus. Versículo de número 7, Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando a sua maneira de viver. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu aprendi uma coisa em Deus hoje. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra. Lembrem-se deles. Lembra-te do anjo do Senhor, aquele que te falou a palavra de Deus, aquele que te fala a palavra de Deus, aquele que falou-te a palavra que mudou a sua vida, aquele que falou-te a palavra da conversão, aquele que falou-te a palavra da transformação. Eu preciso da vossa atenção aqui. A Bíblia vem dizer: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai, mas atentando-se à sua maneira de viver. A palavra, ou seja, o período atentando-se à sua maneira de viver. A Bíblia está dizendo: olhem para a forma deles de viver. Olhando para a forma de viver do seu pastor, você há de ver as lutas que ele atravessa. Você há de ver as dificuldades que ele tem. Você há de ver a falta que ele tem. Depois você vai olhar qual é a atitude dele perante a esses acontecimentos. Você há de ver até as fraquezas dele, mas perante essas fraquezas você vai se atentar qual é a atitude dele mediante todas essas coisas. Quando tudo isso acontece, ele senta, come. Quando tudo isso acontece, ele fica na rua. Quando isso tudo acontece, ele faz o quê? Porque eu não vou copiar a fé de quem não conheço.
Muitos falam bem de muitos que não conhecem. Muitos falam muita coisa de que não conhecem. Quando o seu pastor, aquele que te fala a palavra de Deus, aquele que falou uma palavra milagrosa na sua vida, aquele que falou a palavra desta exortação e a mesma palavra mudou a sua vida, quando ele está em problemas, quando ele está em aflição, quando ele está em necessidade, o que ele tem feito? Tem passeado? O que ele tem feito? Tem chorado? O que ele tem feito? Se ele tem se apresentado a Deus, se quando ele está nos momentos difíceis ele tem se apresentado a Deus, a Bíblia diz, a fé do mesmo imita. Quando você está fraco, faz o que ele faz. Quando você está em momentos, faça o que ele faz quando está nesses momentos. Dobra o joelho e ora. Tem pessoas que não sabem se atentar à vida dos seus pastores. Quando olham para os seus pastores, estão a ver somente as fraquezas dele. Estão a ver somente os problemas que eles têm. Estão a ver somente os seus defeitos. E até dizem, eu não vou crer naquele homem de Deus, porque tem muitos defeitos. Porque não conhecem a palavra de Deus. Atenta-te àqueles defeitos. Naqueles defeitos o que ele faz. Com aqueles defeitos o que ele faz. Se ele se apresenta a Deus, meu irmão, imita a fé desse. Paulo disse, eu sei o que é estar necessitado, eu sei o que é ter abundância, por isso vos escrevo essa carta. Não como quem vem para pedir, mas como quem vem para glorificar a Deus pela vossa forma de ser, porque no meio das minhas prisões vocês têm orado, no meio das minhas aflições vocês têm orado. Paulo era perseguido. Paulo passava por muita coisa. Paulo viveu o tempo do Evangelho, o tempo mais difícil do Evangelho. Mas havia um povo que dizia, nós admiramos a fé deste homem. Porque mesmo enquanto esse homem está nesta situação, ele não para de crer, ele não para de orar, ele não para de adorar, ele não para de buscar, ele continua buscando, ele continua orando, ele continua em Deus, ele continua adorando. É isso que se diz imitar a fé de alguém. Você não pode imitar a fé de quem você não conhece. Você não pode imitar a fé de quem você não conhece, de quem você não conhece as suas lutas, de quem você não conhece as suas dificuldades, de quem você não conhece os seus defeitos. Você precisa imitar a fé de quem você conhece. Por isso a Bíblia diz, lembrai-vos dos vossos pastores, os que vos ministraram a palavra de Deus. A fé dos mesmos imitai, atentando-se à sua maneira de viver. Atentando-se à sua maneira de viver. Atentando-se à sua maneira de viver. Jesus estava com seus discípulos, mas os seus discípulos não conheciam Jesus. Os seus discípulos se apegavam àquilo que as pessoas faziam, porque os seus discípulos não tinham a capacidade ou não conseguiam conhecer a Jesus. O que é conhecer? Conhecer é amar. Amanhã no culto vou explicar bem isto. Conhecer é amar. Conhecer é afinidade. Por isso a Bíblia diz em Gênesis que Adão conheceu a Eva e concebeu. Conheceu, afinidade, amor. Tem pessoas que não amam seus líderes. Tem pessoas que odeiam seus líderes. Tem pessoas que falam mal deles. Por isso, há muitas pessoas atraindo maldições em suas vidas por causa da língua.
Na medida que você vai amaldiçoando aquele que te abençoa, você está acumulando maldições na sua própria vida. Porque a Bíblia diz: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Para quem Deus estava a falar? Para Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão é aquele que cria em Deus com todo o seu coração e toda a sua força. Pedro conheceu Jesus. Pedro amou Jesus. Pedro, ele só tinha a definição de Deus sobre Jesus. Por isso Jesus disse: Pedro, hoje, primeiro, muda o seu nome. Você não é mais filho de Jonas, você agora é meu filho. Aquele que crê em Jesus Cristo através da palavra que lhe é pregada, torna-se filho de Deus. Se você crê, hoje, Jesus está a mudar o seu nome, está a te tornar filho dele, filha dele. Para exagerar, depois de Jesus mudar o nome de Pedro, Jesus disse: olha, Pedro, estou te dando as chaves do reino de Deus. Aleluia! Estou te dando as chaves do reino de Deus. Estou te dando as chaves do reino de Deus. Olha, irmã Cacilda, Deus abençoe, welcome. Jesus está levando a chave do reino de Deus, está dando para Pedro. Antes dele descer no abismo, Jesus desce no abismo para tomar a chave da libertação, enquanto já levou a chave do seu reino e deu para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje, o reino de Deus está na sua responsabilidade. Você que vai abrir, você que vai fechar. Tudo que você fechar aqui será fechado lá. Tudo que você abrir aqui será aberto lá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Pedro, depende de ti se você vai entrar ou você não vai entrar. Se você quer que alguém entre, se você não quer que alguém entre. Pedro, eu já te dei a chave, está aí. O reino de Deus está à sua disposição. Depois de Jesus mudar o seu nome, ele te dá a chave para abrir o reino dos céus. As chaves para herdar o reino dos céus. As chaves para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Você pode desligar aqui na terra, será desligado no céu. Escuta, isso não é para qualquer um, isso é para os filhos. Isso é para os filhos, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Jesus. Ninguém pode me dizer que amam a Deus se desobedece aquilo que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, está aqui. Aleluia. Leia comigo o versículo de número 17, do capítulo 13 de Hebreus. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Eles velam pelas vossas almas. Obedecei-los, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas suas almas. Diante de quem que eles vão zelar pelas vossas almas? Diante de Deus. Não é diante dos homens, é diante de Deus. Significa, a palavra do seu pastor tem poder diante de Deus sobre a sua vida. A palavra dele tem poder diante de Deus sobre a sua vida. A Bíblia está dizendo: porque eles velam pelas vossas almas, para que o façam. Leia comigo, igreja de Deus. Porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Que eles não apresentem as vossas almas a Deus chorando, gemendo. Tem pessoas que quando o seu pastor dobra o joelho e orar por esta pessoa, Deus só está a dizer:
Deus, por favor, como Moisés fazia para o povo de Israel quando se levantava contra ele. Tem pessoas que quando os seus pastores juram, dizem: Deus, por favor. Não, que o seu pastor possa jejuar por ti com alegria. Que o seu pastor possa orar por ti com alegria. Que o seu pastor possa te apresentar a Deus com alegria. Que a oração do seu pastor tenha um grande impacto positivo na sua vida. Porque tem aqueles que a oração dos seus pastores tem um impacto negativo em suas vidas por causa de como eles tratam os seus pastores. O seu trato ao seu pastor define a sua posição diante de Deus. O seu trato ao seu líder define a sua posição diante do Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude. Aleluia. Aleluia. Que Jesus possa te dar a chave do reino dos céus hoje, por conhecer e reconhecer a unção de quem Ele enviou na sua vida para te abençoar. Deus é tão justo que não deixa os seus padecerem sem que Ele os justifique. Pedro compreendeu. Imagina, no meio dos 12, somente Pedro saiu com nome mudado. Somente Pedro saiu com chaves do reino dos céus. Com chaves do reino de Deus. Aleluia. 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 O resto vamos falar amanhã. Deus vos abençoe por essa palavra. Deus vos ajude. Deus seja convosco. Que a mão de Deus possa operar sobre a vossa vida. Que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Que possamos ser pessoas que compreendem. Que possamos ser pessoas que respeitam a unção. Que reconhecem a unção. Que possamos ser pessoas abençoadas. Que possamos ser pessoas que recebem a bênção dia e noite. Porque a palavra daquele que Deus enviou na sua vida tem impacto espiritual na sua vida. Respeita. Tema. Guarde. Aleluia. Digo glória. Que a mão de Deus seja convosco, queridos. Que a mão de Deus seja convosco. Que Deus mude o seu nome nesta noite. Que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida nesta noite. Que Deus possa nesta noite operar na sua vida. Que através da tua oração Deus possa operar. Através da sua obediência à palavra de Deus, Deus possa fazer a sua obra na sua vida. Não desvalorize esta palavra, porque esta palavra é digna de aceitação na sua vida. Guarde essa palavra. Medite nela dia e noite. E permita que Deus opere na sua vida de uma forma extraordinária. Feche os seus olhos e comece a dizer: Pai, me ajude a ser uma pessoa que guarda a sua palavra, a ser uma pessoa que teme a sua palavra, a ser uma pessoa obediente à sua palavra, a ser uma pessoa, meu Deus, que se inclina a Ti. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor possa, meu Deus, operar na minha vida, que o Senhor possa operar assim como o Senhor operou na vida de Pedro, assim como o Senhor operou na vida da mulher cananeia. Meu Deus, ainda que eu não mereça, ainda que eu não tenha, meu Deus, capacidades para tal, ainda que eu não tenha, meu Pai, toda a entrega, que o Senhor possa, meu Pai, tocar no meu coração.
coração, que o Senhor possa, meu Deus, tocar na minha alma. Eu desejo, meu Deus, ser uma pessoa diferente. Eu desejo, meu Pai, ser uma pessoa diferente, uma pessoa que te obedece, uma pessoa que guarda a sua palavra, uma pessoa que inclina-se, meu Deus, totalmente, completamente a sua palavra. Eu quero ser uma pessoa, meu Pai, que honra a unção daquele que o Senhor enviou na minha vida para ministrar a sua palavra, aquele que o Senhor enviou na minha vida para me mostrar o caminho da justiça, o caminho da salvação. Espírito Santo, que o diabo não possa cegar o meu entendimento, me mostrando as fraquezas para que eu possa cair, mas que o diabo, ainda que ele me mostre as fraquezas, eu possa ver a atitude, meu Pai, da minha liderança, a atitude dos meus pastores no momento da fraqueza, e que eu possa, meu Pai, me espelhar a isso para poder continuar firme, para poder continuar na oração. Meu Deus, diz a sua palavra, meu Pai, que a fé dos mesmos imitai. Eu quero imitar essa fé, eu quero ter essa fé, eu quero ser uma pessoa, meu Deus, que mesmo quando as coisas estão difíceis, me apresento a Ti, me prostro a Ti. Eu quero ser uma pessoa, meu Pai, que ainda que as coisas estejam complicadas, eu me apresente a Ti. Ah, Deus, ah, Senhor, eu era uma pessoa que quando as coisas estiverem difíceis, eu apenas chorava. Quando as coisas estiverem difíceis, eu dormia. Quando as coisas estão difíceis, meu Deus, eu abandonava a Bíblia, eu largava a Bíblia, eu não obedecia. Mas, Senhor, hoje o Senhor me ensinou que eu devo imitar a fé da minha liderança, devo imitar a fé dos meus pastores, devo imitar a fé daqueles que ministram a palavra na minha vida, daquele que ministra a palavra na minha vida. Meu Deus, que eu possa, meu Pai, ser uma pessoa que se atenta à fé dos mesmos, que se atenta à forma de viver a dos mesmos, meu Pai, que através da vida deles eu possa me levantar, eu possa me levantar, eu possa fazer aquilo que te agrada, eu possa andar nos seus caminhos. Espírito Santo de Deus, seja o Senhor, meu Pai, glorificando o seu nome, manifestando o seu poder sobre a minha vida. Espírito Santo, como ministro da sua palavra, meu Deus, estou abençoando a vida de cada irmã, a vida de cada irmão que estava conectado, meu Pai, nesta live, nessa noite. Que o Senhor possa tocar neles, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa manifestar o seu poder na vida deles. Glorifica-te, Deus da graça, glorifica-te, Rei da glória. Seja o Senhor abrindo, meu Pai, as comportas do céu e fazer chover, meu Pai, uma chuva, meu Pai, da sua glória. Alcança os seus filhos, manifesta o seu poder, glorifica o seu nome. Isso é para honra e glória do teu santo nome que nós oramos, Pai, te agradecendo, te bendizendo, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, diga amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos no fim da nossa oração. Eu acredito que você foi abençoado nesta noite, que você conseguiu compreender alguma coisa nessa noite. Eu acredito muito nisso, e eu acredito que essa palavra abençoa alguém nesta noite, e eu acredito que Deus vai operar na sua vida. Aleluia. Em qualquer lugar onde tu te encontras, quando tu vês que os meus líderes estão passando por isto, por aquilo, ainda que seja uma fraqueza, não olha somente para a fraqueza para julgar. Olha para a fraqueza para ver a atitude dele depois daquilo. Tem pessoa que quando corre, se bate com pedra, pá! Senta, depois volta. Tem aquele que quando se bate na pedra, pá! Ele corre cocheando. Corre cocheando.
Tudo isso é uma aula. A sua posição psicológica vai definir a quem você vai seguir. Se vai seguir aquele que voltou ou vai seguir aquele que continuou mesmo cocheando. Aquele que se prosseguiu mesmo com dor. A sua posição psicológica. A sua posição psicológica. É simples saber que eu sou de Deus ou não sou de Deus. Quem é de Deus, quando cai, levanta, continua a jornada. Porque sabe que Deus não me chamou para voltar. Deus me chamou para continuar com a jornada. Quem não é de Deus, quando cair, vai levantar e somente vai começar a lamentar, a apontar os dedos às outras pessoas, a dizer que é porque isto, é porque aquilo, é porque aquilo. Não inventa desculpa para impedir-se de prosperar. Aleluia. Cria oportunidades para chegar onde Deus quer que tu chegues. Vou terminar dizendo assim, eu estava com saudades vossas. Aleluia. Vou terminar dizendo assim, José estava preso, sem nenhuma esperança. Mas ele preferiu usar da prisão como uma oportunidade para apresentar Deus a outros prisioneiros que estavam lá. Ali onde você está. Se você caiu, usa dessa queda como uma oportunidade. Como uma oportunidade para buscar a Deus, para buscar a graça de Deus, para orar mais, para interceder mais, para combater mais, para desafiar tudo aquilo que luta contra o teu sucesso. Um filho de Deus aproveita as oportunidades e enfrenta os desafios. Aleluia. Guarda essa palavra. Seja abençoado. E não esqueça. Não diga que tu és de Deus se tu lutas contra aquilo que a Bíblia escreveu. Não adianta. Somos de Deus quando nós nos atentamos ao que está escrito. Ninguém pode dizer, eu ouço somente a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo, ouçam os vossos pastores. Porque eu estava a explicar para meu filho, acho que eu estava a explicar para o Cristo, eu estava dizendo para ele que, filho, sabe? Quando uma pessoa diz que eu me atento à Bíblia, a Bíblia diz para ele que atenta-se ao seu pastor. Então, como a Bíblia está a me mandar e eu obedeço à Bíblia, eu preciso ouvir aquele pastor. Porque é a Bíblia que diz. Não é ele que está a dizer, é a Bíblia que está a dizer. E eu obedeço somente à Bíblia. Então, se eu obedeço somente à Bíblia, tenho que obedecer aquilo que a Bíblia está a dizer. Olha que a Bíblia está a apontar aquele. Então, se a Bíblia está a apontar aquele, como eu obedeço à Bíblia, tenho que ir até aquele. É uma coisa muito simples. Porque se eu digo obedeço somente à Bíblia e não quero ouvir aquele, automaticamente não estou obedecendo à Bíblia, porque a Bíblia está dizendo ouça aquele. Não sei se deu para compreender a língua portuguesa aqui. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém não muda a ninguém, eu vos amo muito. Aleluia. Vos amo muito. Que a graça de Deus esteja sempre sobre vocês. Amanhã é domingo, acreditamos que não vai chover. E teremos nosso culto. Amém, amém. Para vocês que estão longe, Deus me ajude a fazer uma live, mas para não dependermos somente da live, vai à igreja mais próxima, vai adorar a Deus. Aleluia. Vai à igreja mais próxima e vai adorar a Deus. Vocês que estão em sítios que ainda não tem a nossa igreja, a única igreja que eu digo para não vai é Zione, não vai Zione, não vai Zione, não vai. Amém? Não entra lá numa Zione lá, não entra. Mas eu acredito que é essa igreja só que eu não deixo ninguém ir. Não vai para Zione.
Amém, amém. Tem uma igreja ali próximo de ti. Vai lá, adora a Deus. Vai lá. Aleluia. Tem igreja católica. Vai lá na igreja católica orar, mas não vai orar Maria. Vai orar Jesus. Amém. Não vai orar Maria lá. Vai orar Jesus. Jesus, me ajuda. Porque você precisa ir numa igreja. Amém. Vai lá. Aleluia. De preferência.